Depois que Lula defendeu o voto secreto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, advogados e juristas passaram a analisar que essa não é a melhor opção. Para eles, a recomendação do chefe do executivo bate de frente com os princípios constitucionais e não se enquadra na previsão de publicidade e transparência. A superposição de magistrados, principalmente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é alvo de ressalvas dos advogados. Mas eles entendem que a fala de Lula, abre aspas, foi profundamente infeliz, fecha aspas. Nicoli, quando veio a TV Justiça, começou a transmitir os debates do Supremo Tribunal Federal, o ministro que tinha um voto de 3 minutos passou a ler o voto 3 horas. E aí a população começa a acompanhar. Aí a mídia repercute no noticiário. Acaba virando um show jurídico, não só um julgamento. E aí, nesse show jurídico, há uma pressão de toda a ordem sobre os magistrados. E quando tem muita pressão, ou você vai para a glória de ser aplaudido, porque é isso que a mídia projeta na população, ou você vai para a destruição de ser criticado. E isso acaba influenciando. Então, o presidente Lula diz que talvez os votos devessem ser secretos. Agora, só falta passar um saquinho de feltro nos 11 ministros, botando sim ou não, e o oficial fala, atenção, prevaleceu o voto 6-5. Você acha que esse voto secreto agride o princípio da publicidade dos julgamentos? Emenda já com a TV Justiça transmitindo os julgamentos. Só você falar, já está certo qual seria o resultado, né? Seria tudo 9-2. Como tem sido todas as últimas decisões. Enfim, primeiro que, do ponto de vista republicano, é fundamental haver a transparência e que todo cidadão tem o direito de saber quem cada parlamentar, cada ministro, né, do STF votou ou deixou de votar. Agora, essa questão, né, da TV Justiça, ela inseriu dentro do judiciário aquilo que um filósofo francês, Guy Debord, chama de sociedade do espetáculo, né? E, de fato, os votos passam a ser espalhafatosos, brigas entre ministros do STF também se tornaram mais comuns. E vale lembrar que 25 anos atrás, praticamente ninguém sabia 5 nomes de ministros do STF. Hoje, a parte importante dessa publicização é que a população conhece esses ministros, sabe quem vota mais ou menos em quem, isso é um lado positivo. Mas aí, essa questão também do voto ser secreto tem 2 lados, né? Claro que a minha opinião é que sempre haja transparência e publicidade dos votos, mas, por outro lado, a gente vê que cada vez mais movimentos extremistas de esquerda e direita têm pressionado nas ruas a segurança desses membros do STF. Foi o que aconteceu com Alexandre de Moraes em Portugal, quando a família dele foi agredida, não só verbalmente, né? Enfim, então, me parece que o meio termo para isso, dependendo do grau, né, de comoção da população, seja lá o que for, é que a gente tem um pequeno prazo ali de publicização, né? De repente, 2 meses, 3 meses até a poeira baixar. Porque o que não pode acontecer é a população agredir uma decisão de um ministro do STF, senão vira um vale tudo, uma guerra de todos contra todos, e os ministros têm o direito de opinar a favor ou contra determinado objeto ou caso jurídico, né? Eu acho que esse é o problema. Bom, Dani, e aí? O que você acha do voto secreto dos ministros? Mas é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal está se transformando numa instância criminal ordinária. Sim. Virou uma vara criminal. Exato. Prende, mantém prisão, julga, condena. Não é mais uma Suprema Corte norte-americana. Então, legisla. Não é uma Suprema Corte norte-americana que discretamente pauta e resguarda a Constituição em alguns temas. Você acha um risco transformar isso num voto secreto, que seria 9-2, né? 9-2? 9-2, igual todas as outras decisões. Dani, o meu sogro, ele era jurado, Tribunal do Júri. E um determinado réu foi condenado por 6-1. A gente sabe que são 7 jurados que integram o conselho de sentença. Sim. E o júri decide por maioria de votos. Então, ele foi condenado por 6-1. Ele recebe um telefonema do irmão do réu. E disse para ele, eu quero dizer que o senhor cometeu uma grave injustiça de ter condenado o meu irmão. E isso não vai ficar assim. Meu sogro respondeu, olha, você é muito atrevido de telefonar na minha casa para me fazer esse tipo de ameaça. Mas saiba que eu sou o único jurado que absolveu
você está me ligando. Nossa. Ele disse, sabe o que é, doutor? Eu liguei para os outros 6, eles falaram também que tinham sido o único que tinha absolvido. Você acha, ô Dani, que se for voto secreto, como diz o Nelson Kobayashi, vem um carimbo de 9-2 ou não necessariamente? Capês, tudo pode acontecer, não é? Mas a grande questão, como o Paulo estava falando aqui, é justamente a questão da transparência, que ela precisa ser mantida. Concordo também que é inadequado toda essa espetacularização, não é, do nosso STF. Enfim, eu acho que nós poderíamos ter e pensar seriamente em um outro modelo mais adequado, não é? Em que se tenha efetivamente ali as funções, não é, reduzidas, para que o STF possa atuar, não é, de forma constitucional em temas que realmente estão adequadas a essa questão da Constituição. Ora, mas para isso, não é, nós precisamos que os senadores acordem, não é, que efetivamente tenham uma vontade política de se repensar o nosso sistema. Mas eu não vejo isso sendo pensado de uma forma séria, a não ser o próprio Lula, que está falando sobre isso agora como um voto secreto. Mas não foi só o Lula, não. E tem um detalhe muito importante aí, porque um presidente, por mais que seja bom que ele conheça o direito, que ele conheça o princípio do direito, nós ainda podemos admitir que ele seja ignorante sobre o aspecto técnico em relação a determinadas matérias. Agora me preocupa muito você ver o ministro da Justiça, como Flávio Dino, endossando a ideia. Porque ele disse também que, olha, o voto secreto de ministro do STF é algo que a gente pode avaliar. Mesmo diante do texto claro da Constituição, que todas as decisões judiciais têm que ser fundamentadas, mesmo o texto da Constituição consagrando o princípio da publicidade, ou seja, o sigilo é algo extremamente excepcional no nosso ordenamento jurídico. É que, na verdade, Diego, quando vem um ministro ou outras pessoas, eles vêm para tentar explicar a democracia relativa, não é? Não é simplesmente para levar um debate sério, adequado. Não, não é isso. Quando nós vemos isso é depois da fala do presidente para tentar explicar essa tal democracia relativa que ninguém entendeu até hoje. Mas é claro, como é o presidente, tá tudo bem, foi só uma escorregada, então tudo tranquilo, está tudo normal. É que não dá para esperar do ministro também que ele vai vir dizer que o chefe dele está errado, né? Mas não fala nada, né? Podia não falar nada. Podia não falar nada, exato, mas ele estava ali constrangido, estava claramente constrangido, né? Claro. Para manter o cargo no ministério com essa dança de cadeiras, né? Enfim, tem que concordar isso é verdade. Faz como o Silvio Almeida, fica quieto. Pessoal, vamos falar agora